Fala meu povo, olha aí o Raí passando por aqui, desejando a todos aí um dia abençoado, né? E como eu havia falado aí, né, em vídeos anteriores, hoje é o dia aí, né, das partidas de volta aí, né, das quartas de final da Copa do Brasil. Então nós vamos aqui, né, passar, né, todos os jogos, né? Teremos jogos hoje, quarta-feira, dia 10, e teremos jogos amanhã, quinta-feira, dia 11, né, de setembro. Mas antes, pessoal, de passar todos esses detalhes aí, só quero pedir para vocês que ainda não são inscritos, por favor aí, se inscrevam no nosso canal, deixa aí o seu gostei, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, dá essa força para nós aí, e também deixa aí o seu comentário, o que vocês acham aí dos nossos vídeos, né, porque isso é muito importante. O YouTube vai entender que você gostou do nosso vídeo e ele vai também indicar esse vídeo para outras pessoas, beleza? Então vamos lá. Mas antes de falar sobre as quartas de final da Copa do Brasil, eu quero apenas trazer alguns detalhes aqui, né? Inclusive nosso caro amigo Ito, ele já falou sobre isso lá no vídeo anterior aí, né? Eu até iria falar sobre isso também, mas eu vou falar aqui, né? Detalhes bem rapidinho em relação, né, à participação da seleção brasileira de futebol aí nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Então, que na minha opinião, como o Ítalo bem falou e como eu disse, eu também iria falar isso, né? Se fosse no modo antigo, né, das eliminatórias, o Brasil hoje iria disputar uma repescagem, olha só, né? Mas como tem um novo modelo agora, são 6 que se classificam, né? Então o Brasil foi salvo aí, né, pelo gongo, né? Mas enfim, pessoal, e ontem o Brasil jogou ali em Bolívia, né? E não jogou em La Paz, jogou um lugar muito mais alto ainda, acho que a 4.000 metros, né, de alturas, né? De altura, muito mais alto ainda. Mas pessoal, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, tá bom? E o que eu vou falar aqui, eu respeito todo o povo boliviano, respeito, né, não só os que são de lá da Bolívia, os que moram aqui no Brasil, né, que de repente podem até ouvir esse nosso vídeo, né? Eu respeito todos eles, mas na minha opinião, pessoal, a altitude ela pode até interferir ali na respiração, mas isso não se torna um fator, né, para que o Brasil venha perder para a Bolívia. Poxa, como eu disse, com todo respeito à seleção boliviana, tá? E aos seus moradores, mas é inadmissível o Brasil perder para a Bolívia. Na minha opinião, não é altitude, e sim atitude. Faltou atitude ali da seleção brasileira, né, para poder vencer. O porquê que eu digo isso, pessoal? Eu digo isso baseado em quê? Quantas Copas do Mundo a seleção da Bolívia já disputou? Quantas vezes os clubes bolivianos foram ali campeões da Libertadores ou ganharam tudo que disputaram? E por que também não falar do Equador também, onde tem a altitude também é alta, né? Mas o Equador já disputou, se não me engano, acho que 4 Copas do Mundo, né? A Bolívia disputou aí 3 Copas do Mundo, disputou acho que lá na década de 30, mas ela foi como convidada. A de 1950 ela foi porque acho que teve seleções que desistiram, e a única vez que ela se classificou mesmo, né, foi, se não me engano, acho que em 94 foi a Bolívia que se classificou pelas eliminatórias. Mas fora isso, é o que eu estou falando, porque olha só, se fosse assim, todos os clubes bolivianos e equatorianos que jogam na altitude, eles seriam imbatíveis ali. Seriam imbatíveis, eles não perderiam para ninguém dentro de casa, e principalmente as seleções seriam campeões de tudo. Mas não é isso que nós vemos aí que de repente é o que eu disse, ao invés de altitude é atitude, falta atitude. Então
Eu sei, pessoal, que eu posso estar falando aqui pode até ser bobagem, né? Que de repente alguém pode falar, mas a altitude interfere sim na respiração. Mas vai um pouco mais cedo, tá? Vai um pouco mais cedo para lá, pega lá já o clima, entendeu? E o que eu disse também, né? Com todo respeito à seleção boliviana. Com todo respeito à seleção boliviana, mas a diferença de técnica é muito grande. Mas o Brasil consegue perder para a Bolívia. Então, aí é só dar o que falar, né? Tá bom? Mas enfim, pessoal, eu queria deixar esses detalhes aqui, né? Agora vamos aqui, né? Mas se vocês não gostarem do meu comentário, pode comentar aí nos comentários, tá? Mandar um recado para mim aí, tem o nosso zap aí, beleza? Mas vamos aqui agora trazer, né? Os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Então serão 2 jogos hoje, né? Quarta-feira, dia 10. Vamos a eles. Hoje, às 19 horas, no Maracanã, Fluminense e Bahia. O primeiro jogo foi na Fonte Nova, o Bahia venceu por 1-0. O Bahia joga pelo empate. Qualquer placar para o Fluminense com a diferença de 1 gol, se ele vencer pela diferença de 1 gol, o jogo vai para os pênaltis. Se o Bahia empatar, o Bahia se classifica, ou se ele vencer também se classifica. Se o Fluminense vencer com a diferença de 2 gols, ele também se classifica aí para a próxima fase, certo? O outro jogo será entre Corinthians e Atlético Paranaense. Esse jogo vai ser na Neoquímica às 21h30. Primeiro jogo foi lá na Arena da Baixada, foi 1-0 para o Corinthians. O Corinthians venceu o jogo lá, então o Corinthians aí joga também pelo empate. O Atlético Paranaense, para se classificar, precisa vencer por uma diferença aí de 2 gols, ou pelo menos vencer, né, com 1 gol de diferença para levar para os pênaltis. Então esse jogo aí será hoje às 21h30 na Neoquímica Arena, lá em São Paulo. E amanhã nós temos 2 jogos, né? Amanhã nós temos às 19h30 no Mineirão, teremos ali Cruzeiro e Atlético Mineiro. Primeiro jogo, o Cruzeiro venceu aí o Atlético lá na Arena MRV por 2-0. O Cruzeiro joga aí sossegado, mas futebol é futebol, né? Como diz aquele ditado, né? Futebol jogado, lambari é pescado, mas o Cruzeiro tá aí, né? Com uma boa vantagem, pode perder até por 1-0. O Atlético Mineiro, para se classificar, tem que vencer o jogo por 2-0 por uma diferença de 2 gols para ir para os pênaltis, ou vencer por uma diferença de 3 gols para passar direto. Tá certo? Então, vida dura aí para o Galo, né? E no último jogo de amanhã, dia 11 de setembro, às 21h30, no Newton Santos, mais conhecido como Engenhão, Botafogo e Vasco. Primeiro jogo, Vasco 1, Botafogo 1. Esse jogo foi lá em São Januário, então não há vantagem para ninguém. Qualquer empate por qualquer placar, o jogo vai para os pênaltis. E quem vencer, se classifica aí para a próxima fase. Tá bom, pessoal? Então, aí são jogos aí, né, de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na sexta-feira, nós estaremos aqui trazendo todos esses resultados e os classificados aí para as semifinais. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, um forte abraço a todos aí, tudo de bom, fiquem todos com Deus e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí o seu comentário, o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, tá bom? Forte abraço a todos e fiquem com Deus.